você tá falando do que antes? Sobre liberdade de expressão? Na verdade, o que aconteceu... o primeiro tweet que eu fiz foi... o que faz o crime é o ato, é a ação, e não a opinião. Foi isso que eu falei. Aí o advogado, Augusto, né, ele respondeu... Já veio aqui, Isso, veio no Flow também. E ele respondeu, não necessariamente. Uma opinião racista, ela pode ser crime e tal, não sei o quê. Eu falei, ter uma opinião racista é crime? Só ter. Foi isso que eu perguntei depois da... Na sua cabeça era assim, eu tenho opinião, mas eu não compartilho, é isso ou não? Qual que era a sua ideia? Não, era mais uma opinião assim, eu penso uma merda, eu sou racista aqui dentro, e eu não dou voz a isso. Tá. Então eu sou criminoso? Tá ligado? Essa era a pergunta. Porque eu tava falando que o que Mas fazia... dá pra interpretar como eu falo um bagulho racista, então eu sou criminoso? Porque não era pensamento. Ter opinião... Não tava claro se era expressando não tava claro. ou não. Claro que um pensamento e uma opinião são sinônimos, porque você pode ter uma opinião e não expressá-la. Sim, sim. Opinião é um sinônimo de pensamento. Então, você ter uma opinião racista não é crime necessariamente. Mas eu entendi o que o pessoal pode ter entendido. Eu também entendi. Só que o negócio é que ela estava correlacionado ali a uma afirmação minha que o que fazia o crime era a ação, era a atitude, não a opinião. Por isso que eu falei, por isso que eu perguntei pra ele se só ter a opinião era crime. Porque eu tava reforçando que não era a opinião que fazia o crime, e sim a atitude, entendeu? Era verbalizar a parada, aí isso daí é uma atitude. E outra, é muito complicado essa parada de você considerar uma verbalização do racismo crime. No sentido que, o que é racismo? O que pode ser considerado racismo? Quem define o que é racismo? Por exemplo, uma pessoa vai lá e fala: não gosto de cabelo enrolado, cabelo crespo, acho feio. Muitas pessoas podem interpretar isso como racismo, certo? Claro. Agora, como aconteceu assim, no BBB. Exato. Mas isso é racismo? Essa pessoa deveria ser presa, porque a pena por uma injúria racial é de 3 anos de reclusão. De 1 a 3 anos. Essa pessoa deveria... Então, essa é a discussão. Caralho, estudou, viado. Estudou, caramba. Essa é a discussão que eu quero ter com a sociedade. Ok, eu entendo que racismo é super nocivo e ruim, mas a partir do momento que você põe na lei algo que pode ser interpretado de várias maneiras, não necessariamente como racismo, você dá uma brecha também para os legisladores, para os burocratas, tirarem direitos de pessoas que não necessariamente cometeram um crime, entendeu? Por exemplo, você acha que o cara que tem essa opinião, que pode ser considerado racista, de não gostar de cabelo mais crespo, esse cara tá cometendo um crime por ter essa opinião? Esse é o ponto que eu quero chegar, entendeu? Mas eu acho que é mais um sentido de você diminuir uma pessoa, né? Por causa da raça ou por causa... você não deveria estar aqui, sabe? Essas coisas. Não, eu entendo que isso é nocivo e esse é o sentido pelo qual que as pessoas querem que seja banido e que tenha esse poder de lei, entendeu? Sim. O meu argumento não é que isso é bom, esse negócio é ruim, racismo é horrível. O meu argumento é que essa ferramenta pode e vai ser distorcida e não vai ser sempre um cara verdadeiramente racista que vai estar sendo julgado ali, entendeu? E isso vai ser distorcido para que um dia um poderoso acabe com o inimigo político, um Putin da vida, acabe com o jornalista que está falando merda dele, usando esse tipo de lei para interpretar a crítica do jornalismo como algo... um crime-ideia, entendeu? O que aconteceu mais ou menos com o Cossielo, com o Banguela, que fizeram tweets, piadas, que o pessoal chamou eles de racista. Né? E aí tem que provar que não é e tal. Então, Ou o Maurício Souza lá... Mas todos esses... Assim, tirando o Maurício Souza, os outros problemas já aconteceram no Twitter também, né? Então, o Twitter é um bom lugar pra você se fuder. Se você não fecha todas as possibilidades de interpretação. Não, mesmo ali. Fechando ainda você Às pode... Você mesmo fechando pode se fuder. Não, tá claro que não. Aí alguém vai achar que não tá claro. Do Monark com certeza tá um pouco mais aberto, mas mesmo que você seja exatamente claro, eu quis dizer isso, ainda pode ter... O do Maurício Souza era uma opinião dele sobre alguma coisa e cancelaram o cara, também fizeram uma pancada de coisa. É uma opinião que pode ser considerada homofobia, pode ser considerada, tem uma interpretação ali de homofobia, mas tem uma interpretação que não, entendeu? Ele poderia, não sei se é o caso, mas ele poderia estar querendo dizer outra coisa com aquilo. Ele pode estar falando da sexualização de desenhos, entendeu? Eu não sei. A gente falou aqui até sobre... Não acho que seja isso, entendeu? Não estou defendendo o Maurício nesse caso. Não... Eu estou falando que é problemático a gente ter um júri, entendeu? Que julga a intenção das opiniões das pessoas como crime, entendeu? É problemático. A gente vai criar um mundo que vai dar ferramentas para um Putin da vida, um autoritário da vida, calar os seus inimigos políticos. É o que eu penso que vai acontecer. Mas o que tu acha de uma reação da própria sociedade a essas falas, cara?
Eu acho que é totalmente Isso é natural. Isso é natural. Eu acho. É natural. Tanto que eu não fiquei com essa coisa do iFood. Você não ficou puto com as pessoas. Eu não fiquei puto com as pessoas que não gostaram da forma com que eu falei. Eles têm total direito de não gostar e de me xingar de idiota, entendeu? Eu acho que elas têm até o direito de achar que eu sou racista. Entendeu? Falar, eu acho que o Monark é racista, porque ele falou. Eu acho que ela tem direito de achar isso, entendeu? Porque é liberdade de expressão da pessoa. Eu vou punir ela por interpretar algo errado. Eu acho que a gente não tem que fazer isso, entendeu? Agora, o problema foi o iFood, que é uma empresa e não uma pessoa, entendeu? Entendi. Me acusar disso. Aí a gente já tem mais um problema, porque... aquela nota é bem problemática, né? Não sei se o Mandíbula deixou separado aí, até queria que mostrasse o vídeo aí, que... Ele tá por aí ou não? O Mandíbula deu uma saidinha. Olha só, cara. Caralho, só. Tá então tentando... depois a gente coloca. Ele tá tentando ser demitido mesmo, o Mandíbula, cara. né? Mas vou contratar o cara que sai no meio do programa. Exatamente. mas continua. Essa nota eu achei problemática porque ela não falava direto, mas dava muito a entender que era por causa de... Sim. Não compactuamos com isso. Isso o quê, cara? Isso o quê? Tipo, como se eu tivesse sido racista, entendeu? Ela foi o júri e te deu uma sentença. Exato, né? exato. Ela me julgou racista naquela nota. E isso é um problema. E isso que me deixou puto, entendeu? Agora, uma pessoa tem uma opinião, foda-se. Agora, uma instituição gigantesca, que representa uma força gigantesca da sociedade, ter uma opinião, eu acho que é diferente de uma pessoa, na minha opinião, entendeu? Uma empresa não é uma pessoa, eu acho. Mas como que foi a relação de vocês? Você tá falando com o Igor aqui antes de começar. Vocês tiveram uma reunião, assim que aconteceu o tweet, aquela repercussão, tiveram reunião com o iFood. Tivemos reunião. E, tipo, era outro papo, né? Era outro papo. Na verdade, a gente conversou lá e tal. E aí eles pediram pra gente se posicionar, mandar um e-mail, não sei o quê. Mandamos um e-mail lá. Aí depois do e-mail saiu a nota. Mas o e-mail falando o quê, assim? Pra gente falando o que a gente tava fazendo. Qual que era a nossa versão da história? Tá. Tipo dando um contexto pra eles. Deixa eu ser o mais sincero sobre essa reunião aí. Um pouquinho mais sincero. Foi bem esquisita essa reunião. Eles chegaram nessa reunião já julgando a gente racista. Não foi uma conversa sobre o que aconteceu, gente. Eles já vieram com uma... Não, já chegaram com o pensamento feito, entendeu? Na cabeça deles, eles entraram com 10 pessoas ali, entendeu? E eles chegaram com esse pensamento feito. O jeito que eles falavam com a gente era como se alguém está falando com uma pessoa de merda, entendeu? Que eles julgam um racista. Entendi. Entendeu? Não deixaram a gente... Eles começaram já dando meio que... O iFood não tolera esse tipo de coisa. Agora a gente vai falar pra vocês quais são as nossas coisas que a gente faz pra combater esse tipo de coisa. Porque a gente acha que não tem nada. Isso sem a gente falar nada. Aí o nosso CEO, né, que é o Geiger, ele interrompeu. Falou, mano, peraí, vocês já estão julgando a gente, não deixaram a gente nem dar a nossa versão dele. Qual foi? O cara pegou, interrompeu, ele falou, agora a menina que tá falando, você espera aí. Caramba. Tá ligado? E aí ela continuou, ela nem tinha muito mais pra o que continuar, porque o cara só quis ser grosso. Então foi muito esquisita essa reunião. Eu me senti muito mal com aquilo, entendeu? Porque de uns aleatórios na internet, de uns cara radical, eu ok, mano. Agora, vim com 10 pessoas de uma empresa numa reunião pra meter essa peste pra cima de mim, eu que tenho um histórico ilibado na internet, eu já produzo vídeo há 10 anos, tenho mais de 10 anos de Twitter. Você acha que os caras não foram atrás pra ver se tinha racismo ali? Claro. Não acharam porra nenhuma, porque eu não sou um cara racista. Não é o que eu quero fazer lá. Eu tô falando sobre liberdade de expressão, é outra coisa. Isso que eu falo em relação a você é a mesma coisa que eu falei com o Banguelo com o Cielo. Os caras que conhecem falam, ele é racista? Não, mas veja bem o Twitter. Eu falei, não, ele é racista ou não? Você conhece o cara? Não é. Então, porra, para com essa merda, entendeu? Uma coisa é, o que ele escreveu parece ser alguma coisa racista. Outra coisa é chamar o cara de racista, cara. Porque a gente tem um problema grave de comunicação, de interpretação de texto, de diálogo. E, cara, se a gente não conversar, a gente não vai chegar em lugar nenhum.